Para alguns é a seleção brasileira em campo. Brasil e Alemanha, é o Brasil E a na Libertadores. Isa Lavati vai Brasil e falar Alemanha. sobre esse jogo aí. Parece mesmo, né? Brasil e Alemanha, né? Infelizmente, o resultado não foi igual dos uniformes naquela partida. Olha, eu teria ficado muito satisfeito. Tigrinho, hein? Mas, para sua felicidade e de todos os palmeirenses, tá aí o presente de aniversário antecipado. 3-0 Palmeiras contra o Sport, Isa. Presente de aniversário que vem em duas partes, né? O jogo de ontem e Andreas Pereira, que em breve deve ser anunciado pelo Palmeiras. Olha Mas só. falando sobre o jogo, foi um jogo tranquilíssimo do Palmeiras. Até o Abel Ferreira falou, nosso time é melhor do que o adversário, fez um jogo tranquilo, correto, venceu a partida. Acho que dois pontos que chamam... Alguns pontos, na verdade, que chamam a atenção. Primeiro... Esse uniforme fez jus à brincadeira, ao meme de Bebeto e Romário, porque isso ficou legal. realmente a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque tá funcionando muito bem. Ontem, mais uma vez, eles jogaram muito bem. 2 gols do Flaco Lopes com 2 assistências do Vitor Roque. Inclusive, a gente viu aí o primeiro gol, um belo gol, né? Uma Golaço. assistência do Vitor Roque que o Flaco finaliza de primeira. Aí outra assistência, né, do Vitor Roque. Esse é o segundo gol do Palmeiras, que a bola entra, né? Entra bem, deu pra ver. Não sei não, hein? Deu bem pra ver na outra câmera. Daqui? Não, deu pra ver bem. Que a bola entrou. E aí o terceiro gol me chamou muita atenção Gol também. que não pega foi na rede não devia valer. Foi um belíssimo gol do Gustavo Gomes, mas com uma jogada ensaiada e trabalhada, né? Muito legal esse terceiro gol do Palmeiras. Se eu não me engano, é o Kelvin que tá na cobrança de escanteio. Aí ele toca pro Evangelista. Aqui, ó, agora. Aí o Evangelista acha o Maurício e... belo gol, hein? Gustavo Gomes. É o escanteio curto que deu certo, hein? Isso é uma muito jogada raro, ensaiada, ó. É uma jogada Não, ensaiada. deu pra perceber que é ensaiada, mas assim, normalmente o escanteio curto... Não dá certo. Nem o escanteio normal, o aproveitamento já é muito baixo. 41º gol do Gustavo Gomes com a camisa Exatamente. do Palmeiras. Ele se iguala ao Valdívia, outro gringo aí da história do Verdão. E, pô, tudo bem, são mais jogos do que o Valdívia. Mas o cara é zagueiro. Mas o cara é zagueiro, exatamente. É uma marca, Mas assim... o Valdívia não era muito de finalizar a bola também, Não. né? Não, O Valdívia, ele optava muito pelo passe. Na verdade, ele optava muito por outras coisas, né? Mas quando ele jogava, ele era um jogador que era mais da assistência do que na finalização. Exatamente. É um cara mais de meio, né? De organizar o jogo. Mas, e aí... Outro destaque que aliás, Vitor Roque e Flaco Lopes ficaram até o fim do jogo. Que talento que é o Vitor Roque, hein? Não, Tá ele... jogando demais. E assim, só nos faz entender quanto ele estava sendo muito mal utilizado e sobrecarregado. Todo palmeirense tinha essa visão. E todo adversário falava, não, foi um tiro na água. O Palmeiras contratou, na verdade, caiu no golpe do Tigrinho. Eu falo, não, o moleque é bola, joga muito. E o Vitor Roque tá aí. Agora sim, nessa função, né? Jogando com 2 atacantes, jogando com o Felipe Anderson aberto pela esquerda, né? Flutuando, o Felipe Anderson na sua posição. Você vê que as peças estavam muito mal encaixadas, só que são muito boas. O Palmeiras tem um grande time. Tá falando, então, que o Abel Ferreira estava escalando o time totalmente errado. Tá, sim, exatamente isso. Exatamente isso. Ele perdeu a mão. Ele perdeu a mão. Em momento do trabalho dele, ele perdeu a mão. No Mundial, na verdade, o Palmeiras, a Isa estava lá, né? Foi testemunha ocular, né, de todos os jogos. Ela pode falar da opinião dela, não quero influenciá-la, mas qual foi a grande partida que o Palmeiras fez naquele Mundial? A partida convincente contra o Botafogo, pela entrega, pela intensidade e pelo recuo, né? Não e foi, pela não. maneira... Ele falou que o jogo contra o Porto foi bom, não foi, não. Não foi bom. Jogou bom. Não foi bom. Não jogou bem, não. Desafio não você. foi um jogo O Palmeiras, ele pressionou o Porto no chuveirinho no final do jogo. É que o Porto, gente, todo respeito ao Porto, né? Contra o Inter Miami foi muito ruim, foi 3 sofrível. finalizações. Foi muito ruim. E contra o Chelsea, até que o Palmeiras fez uma boa partida. Contra o Chelsea, pra mim, foram 2 tempos distintos. Exatamente. O primeiro tempo foi muito ruim. O primeiro tempo era pra ter sido 4. E o segundo tempo foi bom. Então, foi... Resultado justo desse jogo era 4-1. E vamos lá, e pra gente ganhar tempo, um estadual muito abaixo também, muito abaixo, assim. Ou seja, ele se reinventou. Ele teve que achar uma nova maneira de jogar e ele encontrou. Eu achei, aliás, que o trabalho do Abel estivesse chegando ao fim. Eu imaginei que o ciclo Abel É por isso que o Abel fica bravo
E vocês não entendem. Eu entendo o Abel Ferreira, por causa das críticas. A gente tem ele falando aí. Na coletiva ontem. Segundo ele, o time melhorou. 3-0 e os caras dão Não, nele. mas eu tô justamente elogiando por ele ter conseguido se reinventar. Tem o Abel falando da torcida aí, Mick Jagger? Fala aí, Abel Ferreira. É uma injustiça o que estão fazendo com você. Fundamental para essa mudança de cenário, individualmente para eles e eles, os dois, como dupla. Os nossos torcedores deixarem de assobiar para passarem a aplaudir. Tão simples quanto isso. Vocês não sabem o que é que se passou com o Filipe? Porquê é que ninguém me pergunta agora, ninguém de vocês? Filipe sabe onde é que ele está a jogar? De que lado é que ele está a jogar? Do lado esquerdo. E vocês aqui, vocês estão dizendo, mas ele tem que jogar do lado direito, ele tem que jogar do lado direito, ele tem que jogar do lado direito. Não, é preciso ter paciência. Que é coisa que às vezes nem eu próprio tenho, quanto mais vocês ou os nossos torcedores. Não é? Porque às vezes o facto de eu ser intenso, ser direto, parece que sou rude. Não. É a forma de eu viver as coisas. Entende? E quando nós temos paciência... Você tá ouvindo? Foi para você isso aí, Foi Klaus. pra mim? Foi para você. Aí, Não, ele falou que agora, parece que eu sou rude. Não, ele é rude muitas vezes. Ele é mal educado. Ele é mal educado muitas vezes. Eu gosto muito do Abel. Só que qualquer trabalho tá sujeito a altos e baixos. Não tem jeito. Ainda mais um trabalho longevo. O mais longevo, né? Do futebol brasileiro. Então, normal. Ele se perdeu e se encontrou da mesma forma. Eu não gosto quando ele generaliza. É só a torcida parar de vaiar. Acho que aquele jogo, aquela eliminação contra o Corinthians foi um caso isolado. A gente tem que entender, eu já falei isso aqui, a gente tem que entender o peso do jogo. É uma rivalidade enorme. Então, para o palmeirense perder... ser eliminado pelo maior rival, depois de perder um título paulista, com a maneira que o Palmeiras vem jogando contra o Corinthians, enfim, de não ter conseguido fazer gols nesses jogos decisivos diante do Corinthians, né? Porque fez 2 gols no Campeonato Brasileiro, mas nos jogos decisivos não fez. Então, é normal que o torcedor se manifeste. Como eu disse, isso vai acontecer em qualquer lugar do mundo, com equipes rivais, né? Um perdendo do outro, isso vai acontecer. Agora, ele generalizar e falar, é só a torcida parar de vaiar, eu acho que assim, ontem, por exemplo, eu estava no estádio e a torcida organizada cobrou ser uma obrigação vencer o Corinthians. A torcida organizada e ponto. Ninguém mais gritou isso, nenhum outro torcedor, o torcedor comum não vaiou, o torcedor comum aplaudiu quando os jogadores saíram. Então, assim, por que ele não olha para o torcedor do Palmeiras em geral, o torcedor comum? Porque o torcedor do Palmeiras não é só o torcedor organizado. Então, eu acho injusto... a torcida organizada é minoria, inclusive, né? Em qualquer clube, né? Eu acho injusto ele generalizar e falar, é só a nossa torcida parar de vaiar. Porque foi pontual. A torcida do Palmeiras nunca tinha vaiado ele em 5 anos. Foi pontual, foi algo pontual. Ele não digeriu bem isso aí até agora. Não digeriu. E é uma necessidade, Isa, dele querer ensinar o torcedor a torcer toda vez, cara. O Palmeiras não pode ganhar um jogo que ele quer dar uma resposta, ele quer ensinar. O jornalista perguntar e muitas vezes Meu eu acho Deus. que passa disso. Eu volto a falar, eu gosto muito, muito do Abel. Eu não tenho que falar do trabalho dele, mas em alguns momentos ele vai perder a mão e tem que ser vaiado mesmo, tem que ser cobrado. Normal, como os jogadores são também. O pessoal tá me lembrando que o Abel já foi aplaudido, né? Em eliminação de Libertadores. Claro, exato. ano passado contra o Botafogo, contra o Flamengo, citando aqui 2 E próximas. por que não aplaudiram ele contra o Corinthians na eliminação? Porque é óbvio, tem que entender todo o contexto do jogo. Então, vamos ver o que o Abel acha sobre o campeonato à parte contra o Corinthians. Ele falou sobre isso também depois dessa vitória contra o Sport. Vai lá, Abel. Não, basta ver os últimos anos, ver quem tem tido mais gana. Não vale só ter gana num jogo só, né? Se me perguntarem se eu quero ganhar ao Corinthians ou quero ganhar títulos, eu prefiro ganhar títulos. É óbvio, todo mundo prefere ganhar títulos, mas esse ano ele perdeu o título para o Corinthians e perdeu a oportunidade de disputar mais um título quando é eliminado na Copa do Brasil para o Corinthians. Então, perder para o Corinthians impediu o Palmeiras de competir e brigar por títulos e ganhar títulos. Agora, é óbvio. Mas calma, vocês estão muito nervosos. Vocês estão aí nas quartas da Libertadores. Não, é aniversário do Palmeiras. Mandem a sua mensagem. Mas é óbvio que o Palmeiras não é obrigado a ganhar todos os títulos. São coisas diferentes. São coisas totalmente diferentes. Perder o título paulista para o Corinthians é algo normal. Em algum momento ia perder, não vai ganhar todas. Mas a gente precisa saber separar.
Entendeu? Agora, enfim, o Palmeiras, eu acho que tá num clima, sabe, hostil, torcida organizada. Falta uma resposta também ainda, né, em jogo grande. Aí falta, acabar com isso. Chega. Selem as Domingo vocês pazes. vão lá na arena. Entendeu? Domingo vocês Selem vão as lá. pazes, acabou, bola pra frente. O Palmeiras tá aí fazendo um belo campeonato brasileiro, tá nas quartas da Libertadores. E vamos em frente, porque tem temporada, tem título pra competir. O Palmeiras ontem fez uma bela apresentação. Para mim, o time titular do Palmeiras é basicamente esse, mudando 2 peças. Coloco o Aníbal Moreno no lugar do Emiliano Martínez, o Aníbal que estava suspenso ontem, e o Andrés Pereira, que para mim chega para ser titular. Kelvin, titular? Kelvin, para mim, é titular. A gente falou isso fora do ar, né? Eu acho que o GI dá pra entrar em jogos contra times mais ofensivos. Pô, mas o GI, o Palmeiras recusou uma proposta de 90 milhões de reais do Milan 90 milhões de pra reais. deixar ele no banco. 13 milhões de euros. Ué, Elenco ao final. Elenco. O Palmeiras não Eu vi precisa, pô. o banco do Flamengo tem Bruno Henrique, tem Everton Cebolinha. Já assim. que tá sobrando tanta grana assim, coloca quanto o Palmeiras já gastou esse ano pra Vamos lá. perder 2 vezes pro Corinthians. Ó lá. Isa. vamos lá. O Palmeiras gastou, ao todo foi... não tem o total aí, né? Não, tá beirando os 700 milhões. Tá, beirando 700. 698, Aham. mais ou menos isso. Tá, 72,9 milhões no Facundo Torres, aí 116 milhões no Paulinho, Nossa. 44 milhões no Emiliano Martínez, o Bruno Fux veio sem custo, o Mikael 35 milhões, mais ou menos 5 milhões de dólares, Mas ó, né? esse Bruno Vitor Fux Roque. aí sem custo, não teve luva, não? Sempre. Não, Então já passou os empréstimo, 700 né? já. Não, enfim, a gente tá vendo aí o gasto do Palmeiras e aí 2 questões. E tem o Andrés, né? Mikael 35. Vem o Andrés. Só que Andrés Pereira mais primeiro, 60 Ó, milhões. só pra Você ser terminar, um Isa, time- Vitor você- Roque, 156, Lucas Evangelista, 24, o Sousa, 83, é isso? 80,3. 80,3. Agora tá numa luzinha ali pra mim. Por favor, me ajuda ali, Kelvin, Klaus. 31,8 milhões. Carlos Miguel, 35,1 milhões. E Jefté, 38,2 milhões. O que acontece? Você ser um time que tem Eu nunca vi isso no dinheiro... Brasil, hein? O Flamengo gasta bastante Mas, também. não, isso aí nunca vi. Uma só temporada, O- realmente. Não, é muito investimento. O Palmeiras fez uma reciclagem, mudou muito o seu time, vários jogadores saíram e o Palmeiras precisou contratar. A gente pode discutir aqui as contratações, o perfil de contratações. Eu acho que o Palmeiras podia aproveitar algumas oportunidades, como, por exemplo, o Jorginho, que foi oferecido de graça ao Palmeiras e acabou indo pro Flamengo. Que jogador, hein? Então, é um Meu baita Deus. jogador. Acho que o Palmeiras precisa aproveitar algumas dessas oportunidades de mercado e não ficar preso só no perfil de jogador jovem que pode ser revendido e gerar mais dinheiro ao Palmeiras. Mas você acha que essas contratações valem tudo isso? Nem todas. Nem todas. Por isso que eu falo. Eu acho que a gente pode discutir o perfil de contratação. Algumas contratações, talvez o Palmeiras poderia ter feito algumas contratações um pouco mais pontuais, trazer um cara mais experiente. Mas aí também a gente tem que analisar o Palmeiras hoje no mercado. O Palmeiras é um time, assim como o Flamengo, é um time que hoje se paga, é um time que vende muito bem os seus jogadores. Quando qualquer time da Europa bate na porta do Palmeiras e fala: eu quero um jogador teu da base, o Palmeiras tem um limite, por menos do que isso aqui eu não converso. Então o Palmeiras consegue vender seus jogadores muito bem, agora vai vender inclusive o Tales por 7 milhões de euros, por 70% dos direitos para o Almeria, se eu não me engano. Então o Palmeiras consegue vender muito bem os seus jogadores da base e arrecadou muito dinheiro esse ano com os jogadores da base. Só que 2 transferências que a gente pode citar, o do Vitor Reis, que é um zagueiro que custou aí na casa dos 30 milhões, e o Richard Rios. O Palmeiras não ficou com 30 milhões, porque tem super 70%, lucro, né? tinha 70% dos direitos, mas só em 2 vendas, olha o que o Palmeiras lucrou. Ao mesmo tempo em que você é um time que consegue vender os seus jogadores alto, quando o Palmeiras bate na porta também dos times para contratar, os times sabem que o Palmeiras tem dinheiro, então também acabam jogando a negociação para Isso cima, somado ônus e bônus. ao mercado inflacionado que o futebol tem atualmente. Exatamente. Então, assim, óbvio, é um alto investimento, a gente pode discutir o perfil de contratação, talvez seria interessante o Palmeiras fazer uma mescla, mas eu acho que, no fim das contas, o Palmeiras é um time que gastou muito, mas que vendeu muito também. O Palmeiras negou vender o Jai por X milhões, mas o Palmeiras não precisa mais vender.
O Palmeiras pode eu se acho dar esse curioso luxo. não vender um jogador por um valor tão alto para ficar na reserva, né? Achei só curioso. O Flamengo gasta bastante também, não chega a esse valor, né? O Flamengo só na janela atual gastou 277 milhões de reais em 4 jogadores. O Palmeiras gastou quanto em 24, Mick Jagger? 193, é isso? 193 para esse ano, né? Já ultrapassando os 700 milhões. E se o Andreas vier, quanto vai custar isso aí? 60 milhões. 10 milhões de euros. São 62,9 milhões.